Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos para a questão 779, Livro dos Espíritos, Marcha do Progresso. Então, aqui Allan Kardec faz a seguinte pergunta: a força para progredir. Olha só para você ver, a força para progredir. Aure o homem em si mesmo, né? Então veja bem, ele busca nele mesmo, ele encontra nele mesmo, né? Olha só para você ver, a força para progredir. Aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Agora, nós percebemos que isso é relativo e é complexo. Olha só para você ver. O homem se desenvolve por si mesmo. É lógico que o ser, o eu, ele desenvolve essa força, né? Através de si mesmo. Porque o homem, o eu, ele desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, por que é que eu disse no início, isso é relativo e isso é complexo? Porque nós temos que pegar a pergunta e juntar ela com a resposta para podermos depois analisar se é relativo, se é complexo ou se não tem nada a ver. Olha só para você ver. Naturalmente. Mas, esse mas aqui é que complica a situação, se a pessoa não sabe analisar. Principalmente se ele sofre de, como que chama o nome? Dislexia. Se ele sofre de dislexia, ele não consegue analisar essa questão dessa forma. Mas, nem todos progridem simultaneamente. Nem todos os seres progridem simultaneamente e do mesmo modo. Por isso que no início dissemos é relativo e é complexo. Por que dissemos que é relativo e é complexo? Porque logo em seguida, os bons espíritos já vieram e disseram: nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Por que os bons espíritos disseram
que nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Nós temos que entender que eu tive que dar uma paradinha para dar um cortezinho aqui, que a evolução ela se dá incessantemente em todos os reinos. Reinos intermediários. Um dia, às vezes, eu vou poder explicar melhor o que significa esses reinos intermediários. Mesmo no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, existe os reinos intermediários. Às vezes um dia, se der tempo dessa encarnação, se permitirem, né? O pessoal lá em cima permitir, às vezes eu ainda venho a explicar o que significa esses reinos intermediários. Então, a evolução, ela se dá incessantemente. A evolução, ela não se dá, não é só o reino hominal que evolui, que encontra-se em evolução. Todos os reinos, como o Criador de seu corpo desagrega incessantemente seres para que passe por reinos incontáveis por toda a eternidade, que não tem começo nem fim, mas que Deus é o presente. Porque, como já dissemos várias vezes, não vamos entrar nesses detalhes, para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus existe apenas o presente. Então, Deus, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil. Mas esse termo aí você tem que botar na tua cabeça que isso é conceito da nossa evolução aqui. Deus cria, desagrega do seu corpo incessantemente seres para que agregue matérias diferenciadas para seguir o seu curso evolutivo. Agora, essa criação incessantemente, eu vou usar um símbolo só para você ter uma leve noção do que significa incessantemente. Você vai e abre a torneira, o registro, a torneira, né, ali da pia de água da cozinha. E deixa a torneira aberta durante o resto da eternidade. Isso é um vazamento incessantemente.
Você entendeu? Incessantemente, a água está escorrendo, está caindo. Deus, ele não tem lá aqueles períodos. Cria. Entendeu? Vou usar esse termo, porque não cria, não. Ele desagrega dele uma coletividade, aquela coletividade evolui, e depois ele desagrega outra. Não é assim que as coisas funcionam. Então, olha só para você ver. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Olha só para você ver. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Agora, esse contato social é relativo quando aqui os bons espíritos, eles deixam de uma forma uma associação de que o auxílio mútuo ocorre só entre o homem, principalmente aquele que vive entre sociedade. E não é. Ah, mas está escrito aí, Luiz. Não. Tá desse jeito aqui para que possamos tirar o véu da letra. Aqui está 100% certo. Mas o esmiuçamento é justamente para mostrar o outro lado da moeda. Porque você há de convir comigo que, da mesma forma como nós dependemos dos bons espíritos, de espíritos puros, de espíritos perfeitos, da mesma forma como nós necessitamos deles, rogamos o auxílio da providência divina a nosso favor para que nos melhoremos. Você entendeu? Os reinos pelos quais nós estagiamos, eles contam também com a ajuda de uma pleia de espíritos imensa, principalmente esses seres que já chegaram ao nível da expansão e da irradiação que os nutre, que os energizam automaticamente, sem que eles percebam. E também, você há de convir que o mineral, o vegetal, o animal, eles encontram-se sob nossa responsabilidade, sob a responsabilidade da humanidade. Então, é da responsabilidade do ser humano
cuidar da fauna, cuidar da flora, cuidar da biodiversidade. É da nossa responsabilidade. Por quê? Da mesma forma como nós contamos com o auxílio de uma coletividade de seres evoluídos, avançados, para que no progresso, né? Para que cresçamos no progresso, para que tenhamos um auxílio no progresso, o animal também conta com a nossa ajuda. Nós, vamos dizer assim simbolicamente, nós somos irmãos dos animais em processo de evolução. Eles são os nossos irmãos em níveis menor. Então, qual a responsabilidade de um irmão para com o outro irmão? Auxiliá-lo, ampará-lo. Então, essas ONGs que existem no mundo, protegendo o meio ambiente, protegendo os animais, protegendo a flora, a fauna, a biodiversidade, são ONGs assistidas pela providência divina, para que não ocorra a extinção antes que se dê o processo evolutivo do eu que ali se encontra estagiando. Então, o vegetal também, ele conta com a ajuda do homem, que é o hominal. O vegetal conta também. Veja bem, quantas ONGs, né, existe que protege a flora, a fauna, né, que protege, já acabei de dizer, mas vou repetir, as matas, os rios, os animais e tudo mais, nessa biodiversidade. Existem ONGs que protegem tudo. Então, são ONGs assistidas pela providência divina. Então, por isso, é que no início nós tivemos que dizer, isso é relativo e é complexo. Porque nós não podemos nos posicionar apenas no hominal, e sim reconhecendo o valor e a importância de todos os reinos, uma vez que em todos os reinos, seres em processo de evolução se encontram estagiando incessantemente, como um dia, não sabemos quando,
e onde isso se deu. Mas por esses reinos todos nós estagiamos. Agora é aquilo que eu já disse, né? Não vamos pensar que nós fomos o Monte Everest, que não fomos, não. Não vamos pensar que nós fomos gases, que não. Não vamos pensar que nós fomos um oceano de água, que não. Não vamos pensar que nós fomos a mata amazônica, a mata atlântica, a Amazonas, que não. Não vamos pensar que nós somos um pé de eucalipto, um pé de manga, um pé de jabuticaba, que não. Eu já disse isso. Não vamos pensar que nós somos lá um leão, uma onça, um leopardo, entendeu? Que não. Nós temos que raciocinar. Nós estivemos nestes reinos todos, o princípio esteve nesses reinos todo, na condição de uma célula, na condição de uma centelha, na condição de uma partícula, na condição da menor partícula da matéria, que está além do neutrino. Até há pouco tempo, a menor partícula da matéria era o átomo. Daí a pouco, os cientistas descobriram outra partícula menor que o átomo, o neutrino. Mas a menor partícula da matéria não é o neutrino. Existe um número inimaginável. Neutrino, isso é conceito. Nossa, aqui. Mas tá bom. Tá bom. Não é nem está bom. Tá bom. Entendeu? Então, o homem se desenvolve por si mesmo. Naturalmente, né? Mas é aquilo que eu disse, aí começa a complicar um pouquinho. Mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, cada um progride de uma forma. Cada um toma um rumo na direção da evolução, na direção, né, da perfeição, da pureza. Cada um. Por isso que nós temos comentado em quase todos os vídeos a importância da desigualdade até na evolução. Uns progridem buscando uma área, outros progridem buscando outra área. Então, por exemplo, uns progridem e evoluem buscando a medicina, né? Investe tudo que há no seu eu. Investe tudo que há no teu eu, espiritualmente e materialmente, na medicina. Então ele progride ali, ele evolui ali. Mas isso não significa que
esse que progrediu, que evoluiu na medicina, que ele não terá que um dia também experimentar, por exemplo, a geologia. Ele vai ter que experimentar. Então, olha só para você ver. Mas nem todos progridem simultaneamente, ao mesmo tempo e do mesmo modo. Existe uma biodiversidade de formas de progresso, de melhoria. Até porque o espírito, na pátria espiritual, ele necessita de todo esse conhecimento. Ele necessita